Camaradas, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a consciência negra, como que o trabalhismo rapidamente ajudou, porque outros trabalhistas vão fazer vídeos nesse sentido também, tenho certeza. Mas eu vou relacionar com o que aconteceu ontem na Câmara, né? Então, a consciência negra ela é um dia que, por exemplo, aqui em São Paulo ela nasce em 2006 e pelas mãos, né, pelas astuciosas mãos de um preto chamado Abdias do Nascimento, que era um grande homem, fundador do PDT, e que fez todo o seu trabalho, criou o Movimento Negro Unificado, criou o Teatro dos Negros, criou tudo que tinha referência da cultura negra, que é aquela cultura que ela não existia exatamente igual na África, né? A cultura negra ela vai nascer no Brasil, pouca gente fala isso, inclusive pessoas do movimento negro. A cultura, do que a gente chama de cultura negra no Brasil, ela é do Brasil, mas pela conformação de etnias vindas da África. Que na África elas exerciam suas culturas de maneira diferente. Então são culturas soltas lá, várias culturas, quetos, bantus, né, culturas étnicas, tá? Etnia, tá? São todos pretos, cor da pele preta, mas eles culturas às vezes muito diferentes umas das outras. A cultura do malês para a cultura do angolano é super diferente. Naquela época era ainda mais, hoje não é tanto, né, porque o mundo globalizou, mas era muito diferente naquela época. Certo? E a cultura dos Yorubás, né, o idioma Yorubá, dos quetos, é bem diferente de uma outra cultura e assim vai. Foram todos escravizados, todas essas etnias, exemplares, né, dessas pessoas, dessas etnias foram pegos. Tá? Eu estou falando de exemplar não no sentido de dar um condão de animalidade para eles, não é nada disso. Hein? Exemplar é uma forma científica de falar qualquer ser humano quando você isola para fenômenos, tá? Sociais, inclusive, na ciência política, na ciência social isso existe também. Tá? Então, pessoas foram pegas ali, a oralidade ancestral dos velhos, né, a oralidade na África subsaariana não tinha escrita, né, a tradição era passada dos mais velhos para os mais novos. Isso aí era uma coisa comum em quase todas as culturas. Então, como o idoso não iria servir para o trabalho de um escravizado, da lida dura do campo, né, de tudo, da limpeza, ele era um idoso, né? Então, logo, provavelmente ele foi deixado na África ou morto na África, né? E aí tudo que ele tinha de conhecimento se perde com a morte desse homem. E esse homem, esse idoso, ele não passou tudo para as crianças que tinham ouvido algumas palavras dele. Um jovem adulto já tinha ouvido um pouco mais, mas o conhecimento maior era desse senhor, desse idoso que acabou morrendo. Então pedaços de cultura foram trazidos para cá através desses exemplares, dessa etnia, daquela etnia. E aqui elas se juntaram e formaram o que é a cultura negra. E demorou. A gente fala que é assim, não é assim. Demora. Isso demora século para acontecer. Porque essas culturas vieram para o Brasil, às vezes elas tinham problemas entre elas. Elas estavam em guerra na África, porque elas não entrariam em guerra aqui de novo. Para pensar nesse tipo de coisa. A história não é assim. Ela é cheia de maluquice. É que a gente só olha pelo prisma dos vencedores. E quem venceu? O continente europeu ocidental. Então tudo que a gente observa, até como a gente vê a Terra, você vê lá a Terra, tá a África no meio, só porque está abaixo da Europa. Então é o eurocentrismo, né? Naquela que destila que Jesus era loiro dos olhos azuis, quando não era. Jesus, na verdade, pareceria o Bin Laden, velho. Né? Ele pareceria um árabe ou um judeu típico do Oriente Médio, de onde ele nasceu, né? Então, não quero destoar nisso, mas a cultura negra, essa manifestada pelo Abdias, é essa tal cultura, que ela vai, inclusive, ser a maior influenciadora do que é hoje a cultura brasileira, a civilização ocidental, a civilização brasileira, melhor dizendo, a cultura nacional brasileira. Vem dos pretos, com a cultura negra, vem dos índios, que também eram várias etnias diferentes, algumas conjuntantes, algumas não. Vem muito, inclusive vocabulário, né? Vem dos pretos, vem deles, vem dos árabes, vem dos portugueses, que também tinham sido, de certa forma, feitos lá já. Portugal já é uma miscigenação de vários interesses culturais diversos, árabes com interesses europeus, ibéricos, uma mistura que já vem para cá, já vem para cá rica de cultura. Não é verdade? E aí aqui a gente monta essa coisa nacional e depois vai trazendo os italianos, os espanhóis, os japoneses, os árabes, os outros orientais, agora os africanos, e vai nascendo mais cultura brasileira, e nós vamos entender isso daqui a algumas décadas, provavelmente. Tá? Cultura mais miscigenada do país. Mas a maior porção é negra, a cultura negra.
Então vem K.O. também, que foi um outro fundador do PDT, fazer como deputado constituinte o que se prevê lá na Constituição como racismo, crime de racismo, que depois teria que se fazer uma lei, e fizemos leis sobre isso, sobre racismo, que eu não gosto, inclusive, da palavra racismo, porque racismo, a não ser que seja racismo, como assim, a raça é humana. Se há um racismo é porque estão tentando tirar a raça humana, a humanidade de determinadas pessoas. Nesse sentido, a palavra racismo vai cair como uma luva. Mas não dá para você falar em racismo como assim, a minha raça está contra a sua raça, porque não existe esse negócio de raça, a raça é humana. Né? O que tem de problema, sim, são problemas culturais étnicos. Etnicismo, talvez. Sim, há uma focalização das etnias caucasianas e brancas, um favorecimento dessas em detrimento das outras. E os pretos são os que mais sofrem com isso, sim. As culturas negras, né, formadas por diversas etnias que compõem os povos pretos, sim, essas são as que mais sofrem e sofrem ainda hoje no Brasil. Não é verdade? Né? A gente tem um monte de problemas rolando na África nesse exato momento, não vai para a televisão, você não está sabendo do que está acontecendo, e simplesmente porque lá não tem também recursos importantes no subsolo, determinados países, tá? Em alguns países é super, e aí fica em foco, aí, né, África do Sul, alguns países da África são totalmente focalizados pelas câmeras, pelas lentes, né? É uma pena. Né, ontem, então assim, isso é o que vai fundar a cultura negra brasileira, e a gente tem que se valorizar. O dia de descobrimento da consciência negra ela é importante para o preto, para o negro, se quiser chamar assim. Eu tenho diferenças com isso também, mas ela é importante para mim e para você, e não para mim porque eu sou neto de mulher preta, embora não pareça, né? Mas eu sou e tenho orgulho disso. Mas para qualquer um que esteja aqui no Brasil, porque todo mundo aqui é influenciado de alguma maneira pela cultura negra. É verdade? De alguma maneira, de maneiras em todas as áreas imagináveis. Na literatura, na culinária, na expressão corporal, seja com arte marcial ou com dança. E não é dança folclórica, qualquer dança, meu irmão. Se você dança em algum lugar hoje, você pode ter certeza que um dos passos que você pegou veio de um preto. É verdade. Quase tudo, né? Se não for polka, se não for aquelas danças estranhas lá de alguns países da civilização ali dos europeus lá do norte, se for uma coisa mais moderna, pode ter certeza que qualquer coisa veio dos pretos. A cultura preta ela influencia, e todo mundo adora. A guitarra é uma criação dos pretos, a guitarra elétrica. Né? A música eletrônica ela é uma criação dos pretos também, de Detroit, né? E depois vai para a Alemanha com o Kraftwerk. Se você observar, tem alguma coisa que os pretos fizeram, criaram, inventaram, que influencia a tua vida e você ama. Só que você não gosta do preto. Você acha que o preto é sub-raça, ou não presta, ou não é confiável. Vai de acordo com a fala do vagabundo do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira, ontem, ele vai lá dizer o seguinte na Câmara dos Deputados. Não venha atribuir à Polícia Militar do Rio de Janeiro as mortes porque um negrozinho, bandidinho, tem que ser perdoado. Quando ele usa o negrozinho como qualificativo para bandidinho, ele está dizendo, aí sim é um argumento totalmente racista, ele está dizendo aqui o seguinte: qualquer bandidinho é negrinho. É a lógica, tá? Não sei se ele é burro o suficiente e não entendeu concatenação das ideias narrativas para chegar nisso, ou se ele fez de propósito, porque aqui tem uma questão semântica bem dada. Negrinho, bandidinho. Isso é Daniel Silveira. Daniel Silveira é esse troglodita, vagabundo, que rasgou a placa da Marielle e ele ostenta metade da placa da Marielle lá, né, no evento da comício do ano passado, quando ele ia ser sagrado ao lado de Wilson Witzel, como governador. Ele seria um deputado. Quando essa turminha aí da direita andava tudo junto, estava tudo na mesma balaio, né? Eles são exatamente a mesma coisa, agora os interesses são contrários, mas tudo bem. Mas ele ostenta lá a placa da Marielle. E o outro amiguinho dele que rasgou também, o outro trogloditazinho, vagabundinho, fascistazinho, porque o Daniel Silveira é isso, ele também ostenta a placa da Marielle lá. Então, Daniel Silveira, você que é um fascistazinho, trogloditazinho, vagabundinho, fonazinho, que se elegeu graças ao bolsonariozinho, essa merda toda.
Tá bom, seu merda, seu fascista? Ele diz aqui em cima, inclusive aqui, ó, ele fala o seguinte, que ele teve o prazer e desprazer de atuar em todas as favelas do Rio de Janeiro e que se mais negros morrem é porque tem mais negros com armas, mais negros no crime e mais negros confrontando a polícia. O que ele não está explicando, talvez ele não tenha entendido, é que é lógico que vai ter mais negros confrontando a polícia, porque vai ter mais negros no crime, que vai ter mais negros com armas, porque é implícito que o cara que seja criminoso, principalmente do crime organizado, ande armado e ele confronte a polícia para que seus domínios não sejam invadidos pela polícia, pelo Estado. Mas você tem que entender que se há mais negros no crime, é porque há mais negros na sociedade fluminense. E você pode ter certeza, Daniel Oliveira, seu troglodita burro, há mais negros na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Acredite se quiser, seu otário, burro. Né? Você foi invadir a escola lá, o Dom Pedro II, mês passado, porque você não ficou lá aprendendo para estudar, seu animal de teta, burro pra caralho. Olha, se há mais negros na sociedade fluminense, lógico que haverá mais negros em quase tudo da sociedade fluminense. Há mais negros entre os pobres, há mais negros entre os ricos? Não. Há mais negros no funcionalismo público? No Rio de Janeiro há mais negros no funcionalismo público do que haveria na mesma proporção de negros em São Paulo. Como também há tantos negros quanto nas repartições públicas quanto na Bahia. Pode pesquisar, que eu não tenho acesso a essas pesquisas, mas é a lógica falando. Mas há alguns locais em que os negros não avançam. Onde que eles não avançam? Nos meios de comunicação, de difusão televisiva, radiofônica. Talvez radiofônica porque a imagem não é mostrada, mas televisiva, menos, bem menos. No campo dos políticos, cara. No campo da política, quantos negros tem? Somos 54% de afrodescendentes nesse país. De pele preta mesmo, deve ter uns 48%. O resto é miscigenado. Eu entro nessa parte miscigenada, que tem o sangue, mas não manifesta a cor da pele. Somos a maioria da porcentagem brasileira, né? Não temos 54% de pretos ou afrodescendentes na Câmara dos Deputados para confrontar esse tipo de fascistinha falando merda. Por que a bancada negra, uma parte se manifestou, mas por que os que não se manifestaram não entram com processo de cassação contra esse vagabundo? Comitê de ética. Eram para ser 12 minutos. O coronel Tadeu, que foi lá rasgar a charge do Latuf, vou ficar... E vai ser 12 minutos, vocês entendam. O coronel Tadeu, que foi lá rasgar a charge do Latuf, que está lá, o Latuf fez na época dos autos de resistência com o jovem preto com a mão para trás, caído no chão sangrando, e o policial saindo com a arma respirando ainda o tiro que ela tinha dado, desferido. Dizendo, autos de resistência, promovidos pela polícia, a maior parte das pessoas que morrem ali são pretas. O Latuf, ele exemplifica, é uma charge, ela tem exageros, ela tem reduções, ela tem constatações de realidades também. Não quer dizer a charge do Latuf que o policial ele é racista por natureza. Se ele é preto também, ele não pode ser um racista estrutural. Às vezes ele é, mas ele não poderia ser um racista estrutural. Tá? Ele está atacando um cara que ele entende que seja um bandido. Se fosse um país só de brancos, ele atacaria os brancos também. Bancos em situação de marginalidade. A questão é social. A questão é que, como a maior parte dos pretos está na parte pobre, e uma porcentagem desta parte pobre está tão marginalizada que se coloca à disposição do crime, a constatação para essas figuras que não têm abstração, que não conseguem ver a realidade sociológica do seu país, é olhar e falar assim, bom, preto é pobre, pobre é bandido em porcentagens, então quase todo preto vai ser pobre ou bandido e vai me atacar e eu tenho que atacar de volta, e se o Estado não faz nada e só fala que eu que tenho que resolver essa porra, eu vou resolver. São derivações racistas, né? São entendimentos muito lá dentro desses caras. E a gente, se não discutir esse tipo de coisa, daí eu acho que a esquerda erra porque ela não chama as forças policiais para discutir isso junto. Porque tem que ser desfeito. Esse tabu cultural tem que ser quebrado. Não adianta ficar fazendo evento após evento para denunciar o genocídio dos pretos, das crianças e jovens pretos e pobres, se vai continuar vendo exatamente esse genocídio no ano seguinte. Porque senão só vira matéria eleitoral.
Matéria de dar satisfação de um lado para o outro. Assim como foi esse bosta desse coronel Tadeu dar manifestação a seus eleitores, que provavelmente sejam policiais e familiares de policiais, dizendo assim, todos os policiais não são isso é desnecessário, vou lá e rasgo. Ferindo a ordem, a liberdade de expressão, de tudo, ferindo. Então não sei se tem certo e errado nessa porra. Eu acho que está todo mundo errado. Mas os negros não estão errados quando eles se manifestam falando, olha, recebemos dados de institutos de pesquisa, IPEA, isso, aquilo, lá fora, temos esse material, isso está acontecendo, a gente tem que sanar isso. Sabe por que cada vida importa? Cada vida importa, e não importa a cor dessa vida, toda vida importa. E não dá para você ver criança preta morrendo, é porque não é mentira. A menina não tem nada a ver, ela foi lá e tomou um tiro da polícia. Aquele pai de família lá preto também tomou 80 tiros no carro. Alguns pegaram nele e nos familiares. Ele morreu, o músico. O Moa do Catendê também. A Marielle também. Guerreira, porque eles estavam em situações, são pobres, então estão ali, a maior parte dos pobres é... Cara, isso tem que parar. Eu não quero saber se o cara foi morto por ser preto, por ser pobre, eles não têm que morrer. Entende? Se o identitarismo vai até tal discurso, eu vou pegar uma parte que eles não pegam. Qualquer vida importa, caralho. Qualquer vida que nasceu, que foi dada à luz, ela importa, ela tá lá, ela é um bebezinho, do bebezinho em diante ela importa. Qualquer vida. A vida do policial também importa. Mas a verdade é que o policial tá armado. Ele vai saber se defender, ele tem que saber se defender, senão ele não é um bom policial. A maior parte das pessoas que estão sendo mortas na mão de policiais e dos vagabundos criminosos não estão armadas. E a maior parte dessas pessoas é preta, é pobre, é jovem, rapaz de 15 a 25 anos, cara. Puta que pariu. Até quando nós vamos ficar pegando a nossa juventude e massacrando desse jeito? Isso não tá certo, cara. Não tá certo. Esses deputados podem ser contra a conscientização dos pretos, a forma como eles se colocam, os movimentos negros todos. Mas eles não deveriam invadir o espaço dos caras e quebrar, porque foi o meu dinheiro que pagou aquele quadro. Foi o teu dinheiro que pagou aquele quadro. Eles tinham que fazer, sabe o quê? O uso da pluralidade das ideias na Câmara, e não a redução fascista escrota como é a deles, e chamar lá um evento no dia seguinte, na mesma semana, na semana seguinte, para contrapor esses dados apresentados pelos movimentos negros lá, sobre o genocídio da juventude negra, ou da juventude preta. Todo dia a gente é uma atrás da outra, cara. E um dia, o cara faz isso um dia antes de acontecer a semana, né? Aconteceu o dia da consciência negra aqui. Que em várias cidades estão se comemorando isso hoje. É comemoração, mas é também relembrar. Todos nós que somos brasileiros temos que... Nós já temos a coisa da questão, a cultura negra na gente. Né? A gente já tem isso, já está introjetado, é a formação da civilização brasileira. Né? Mas agora a gente tem que acordar para isso, para valorizar cada vez mais. Para que a gente não cause problema, né? Como esses capitães modernos do mato aí, capitães do mato modernos, que são esses caras, não importa, ele não precisa ser preto para ser capitão do mato. Aliás, é um mito também, tinha capitães do mato na época da escravidão que não eram pretos. A maior parte era, porque a maior parte da população era preta. Sabe? Mas tinha os brancos também, que faziam o papel de jagunço, de capitão do mato. Mas para a gente barrar a tarefa desses capitães do mato moderno, a serviço dos senhores de engenho modernos, dos senhores de fazenda modernos, que são outros agora, né? Às vezes da mesma família, mas é outro tipo de arregimentação social, né? E nós que somos todos agora os escravizados do então moderno, somos todos escravizados pelo sistema financeiro, pelo imperialismo, pelo entreguismo, somos todos vítimas desse sistema maldito e nefasto que permeia esse país, né? Para a gente inibir a tarefa deles, a gente precisa compreender como que nós somos povo, da onde veio o nosso povo, quais são as riquezas culturais do nosso povo, vamos valorizar isso, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá dislike. Não tem problema. Comenta aí.
Faltou dizer duas coisas. Nós pagamos impostos para as polícias, para a polícia agir bem e não agir mal. Tá? Então nesse vídeo eu me refiro criticamente à postura desses policiais, mas é porque são atinentes aos meus impostos, a atribuição deles. Eu pago para eles serem bons policiais. Nós pagamos para eles trabalharem bem, adequadamente. Tá? E falas como essas do Daniel Silveira, desses vagabundos fascistas aí do grupo do Bolsonaro, fizeram, por exemplo, os fascistas de lá da Bolívia fizeram com que os índios fossem às ruas, não só para dizer agora sim guerra civil, mas também dizendo o seguinte: estamos nas ruas por conta do racismo. Aqui, se esse país fosse sério, se as pessoas realmente levassem isso em consideração, sairíamos todos às ruas para dizer: estamos às ruas contra o fascismo e contra o racismo dessa gente. Nós queremos que eles calem as bocas e voltem para onde eles nunca deviam ter saído, para o ninho das serpentes do fascismo. Fiquem lá e que esses ovos não nasçam, não sejam chocados nunca. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.